Olá, alunos da Univesp, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui, referente a modelo matemático de plano de produção. Esse vídeo aqui é importante para o processo de estudo e revisão de conceitos para a avaliação que vai ser feita aí, tá? Então, pessoal, o que eu acho que é importante para você fazer um bom estudo? Vamos fazer a revisão aqui do que é o plano de produção, tá? Então, o plano de produção nada mais é o contexto, é que eu tenho uma fábrica, e essa fábrica aqui, é uma fábrica relativamente simples, né? Que eu tenho apenas dois produtos, os produtos P1 e P2, tá? Então, a primeira coisa que eu entendo desse problema é a decisão de quanto eu devo produzir de cada um desses produtos P1 e P2, né? Desses dois produtos. E vou associar ou relacionar com as variáveis x1 e x2, tá? E aí entra a questão, bom, ok, eu tenho que decidir quanto que eu vou produzir de cada produto. Para tomar essa decisão, é importante eu saber o quanto que eu vou lucrar ao produzir cada produto, tá? Então é R$ 5,00 por unidade do produto 1 e R$ 2,00 por unidade do produto 2. A decisão seria fácil, seria tranquila, né? Falar, produz tudo P1, né? Porém, isso não é tão fácil assim. Por quê? Porque, na verdade, para viabilizar a produção desses dois produtos, eu tenho uma série de máquinas, eu tenho um fluxo de produção através dessa série de máquinas, e com isso é necessário eu saber a minha capacidade produtiva. E para fazer isso, eu preciso saber como é a capacidade de produção de cada máquina. Então, o que é importante eu entender? Eu vou ter uma máquina 1, tá? Que vai ter uma capacidade máxima de 3 unidades de tempo, tá certo? Então veja, aqui eu tenho quantidade de um lado, que é a variável de decisão, e tenho do outro lado capacidade de produção, que é a unidade de tempo. E aparentemente são coisas distintas, não há como conciliar, mas a gente já vai ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Além disso, o produto 2, pessoal, ele vai também precisar passar numa máquina 2. Só que nessa máquina 2 eu vou ter uma restrição de 4 unidades de tempo, tá? E aí, lembrando aí, como é que eu associo ou relaciono unidade de tempo com quantidade de produto realizado, né, manufaturado? Eu vou fazer o seguinte, o que eu vou usar agora aqui, pessoal? Eu vou usar, então, o quê? Uma relação entre qual é a quantidade de tempo que eu levo para processar cada produto em cada máquina. E aqui está falando que para a máquina 1 e 2, cada unidade de tempo eu gasto para fazer uma unidade de produto. Tá? Eu tenho essa relação direta. Tá? Agora, o que acontece? Tem um pequeno detalhe. Tem uma máquina 3, e essa máquina 3 ela é capaz de processar tanto o produto 1 quanto o produto 2. E a capacidade máxima dela em termos de unidades de tempo é 9 unidades de tempo, tá? O que é importante? O produto 1 vai gastar, na verdade, menos tempo que o produto 2. O que acontece? O produto 2, cada produto 2 vai gastar o dobro de tempo para ser processado do que eu gasto com o produto 1, tá? E o produto 1 eu vou gastar uma unidade de tempo. Então, a verdade é que se eu quiser usar a máquina 3 para finalizar o produto 2, e é necessário, eu vou gastar para cada produto 2, 2 unidades de tempo dessa máquina. Tá? E aí o que acontece? Ele pede para resolver pelo método gráfico. A gente vai fazer uso disso. Tá? Vamos colocar esse enunciado, pessoal, numa formulação gráfica, num diagrama, para a gente entender melhor a dinâmica do que está acontecendo aqui, do processo de produção. Tá? Então aqui, suponha que eu tenho uma matéria-prima associada ao produto 1. Essa matéria-prima passa pela máquina 1, uma matéria-prima, tá? Uma unidade de matéria-prima, e eu vou gastar uma unidade de tempo para fazer o processamento e deixar esse produto semi-processado, semi-acabado, que vai ter que passar, então, pela máquina 3, gastando também uma unidade de tempo, para, então, você ter, ao final desse processo, digamos aí, um produto final, um produto acabado do tipo P1, tá?
Isso aqui é o produto do tipo 1, P1. Tá? Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, olha, qual que é a máxima capacidade de produção desse sistema se eu fizer apenas produto 1, né? Então eu posso botar 3 unidades de matéria-prima do produto 1, eu vou passar aqui pela máquina 1, vou gastar as 3 unidades de tempo que eu tenho disponíveis desta máquina, e aí com isso, ao final desse processo, eu vou ter 3 unidades de produtos semi-acabados saindo da máquina 1, que depois vão ter que ser processados na máquina 3 e vão gastar 3 das 9 unidades de tempo dessa máquina 3. Tá? E ao final desse processo, eu vou gastar 3 unidades de tempo, né? 3 unidades de tempo que estão saindo aqui para fabricar 3 produtos P1 finalizados aqui, acabados, né? Muito bem. Então, isso aqui, pessoal, é o fluxo de produção do P1, tá certo? E essa solução que a gente forneceu aqui, só vou fazer produto 1. Ela vai esbarrar na capacidade máxima, está em vermelhinho aqui, né? Da máquina 1, tá? Agora eu poderia fazer a mesma coisa para o produto 2, tá? Então veja o seguinte, eu poderia vir aqui, pessoal, agora, e fazer uma unidade do produto 1, de matéria-prima para o produto 2, desculpe, vai passar pela máquina 2, saiu da máquina 2, gastei uma unidade de tempo para processar essa matéria-prima, vai passar pela esse produto semi-acabado vai passar pela máquina 3, e depois da máquina 3 eu vou gastar 2 unidades de tempo para ter um produto final P2. Tá? Agora, se eu quisesse saber qual é a máxima capacidade de produção apenas fabricando produto 2, eu poderia colocar 4 unidades aqui. A máquina 2 vai ter a sua capacidade máxima atingida, com 4 unidades de tempo sendo gastas para fazer a produção dessas 4 unidades de matéria-prima em 4 produtos semi-acabados. Agora, quando eu colocar esses 4 produtos semi-acabados na máquina 3, eu vou então gastar 8 unidades de tempo das 9 disponíveis dessa máquina 3, portanto, terei ao final desse processo 4 produtos 2, do tipo 2, finais, né, finalizados. Tá? Muito bem. Agora, o que acontece, pessoal? Vamos juntar esses dois fluxos de produção. Na verdade, isso acontece muito nos processos produtivos, de você ter o que? Compartilhamento de recursos. A máquina 3 nada mais é do que uma máquina para a qual existe compartilhamento de recursos. Normalmente, quando você tem uma linha de produção, ela não é exclusiva de um único produto, né? Você pode ter uma família de produtos e essas famílias de produtos podem compartilhar, devem muitas vezes compartilhar recursos, porque senão você vai ter recurso ocioso, enfim, tem uma série de vantagens isso aqui, tá? Então aqui eu estou colocando, ao invés de colocar um número específico aqui, eu coloco x1 e x2. Por quê? Porque eu não sei qual é a quantidade que eu devo fabricar de produto 1 e 2. Por quê? Existem certas quantidades que vão me dar lucro, ou existem certos valores que são factíveis, ou seja, que eu posso executar, eu consigo realizar, e tem outras quantidades que eu não consigo realizar. Tá? E qual vai ser o critério que a gente vai empregar para determinar tanto os valores de x1 quanto de x2? Vai ser o lucro unitário por unidade de produto. Então, o lucro unitário é R$ 5,00 por produto 1 e R$ 2,00 por produto 2, ou unidades monetárias, como você quiser. Tá? Então, o que eu faço agora, pessoal? Ao invés de escrever um texto monstruosamente grande, falando, olha, máquina 1 pode só produzir 3 unidades de produto 1, máquina 2, tanto. Ao invés de escrever esse texto, eu posso escrever isso em forma algébrica. Tá? E a grande questão que está colocada aqui é essa daqui, ó, por exemplo. Então, aqui eu estou colocando, ao invés de escrever quantidade de produtos 1 que podem ser fabricados, eu ponho x1. Né? Então tem que ser capaz de interpretar ou de colocar uma frase num formato de um símbolo algébrico, matemático. Tá?
Aqui eu tenho, por exemplo, capacidade máxima da máquina 1 em termos de tempo, né? Só que isso aqui eu consigo juntar quantidade de produto com tempo porque eu aplico implicitamente um fator de conversão, onde o que está dizendo esse fator de conversão? Cada unidade de produto que eu fizer vai gastar uma unidade de tempo. Então eu consigo transformar o que é tempo aqui por quantidade, né? Por número de produtos do tipo 1. Número de produtos. Então eu posso transformar essa capacidade máxima que está em tempo por quantidade máxima de produtos 1 que eu posso passar pela máquina 1. Tá? E aqui eu, obviamente, vou limitar, vou impedir que eu tenha uma produção negativa, né? Poderia ser uma compra. Mas aqui a gente não vai permitir produção negativa. Então eu tenho que inserir a restrição que a gente chama de não negatividade, né? x1 maior ou igual a zero. Da mesma forma, para a máquina 2, que vai processar apenas o produto 2, posso também fazer o que, pessoal? Posso, como é que se diz? Posso, então, fazer a mesma ação aqui. Eu posso dizer, olha, a quantidade de produto 2 que pode ser fabricada nessa máquina 2 é 4 e também não pode ser um valor negativo. Tá? E, por último, para a máquina 3, que engloba produtos 1 e 2, como é que eu escrevo? Olha, eu posso produzir produto 1 e produto 2. Só que o produto 2, cada unidade do produto 2, que eu processar nessa máquina 3, vai gastar 2 unidades de tempo de recurso de tempo, que é 9 aqui dessa máquina. E somando o quanto que eu gasto fabricando o produto 1 e produto 2, isso não pode exceder 9 unidades de tempo, né? Então aqui eu tenho o fator de conversão de número de produtos por tempo, e aqui ficaria tudo na unidade de tempo, né? Então uma unidade de produto 2 vira 2 unidades de tempo, e aqui implicitamente eu tenho um 1, que é uma unidade de produto 1, nessa máquina 3 vira uma unidade de tempo. Tá? Esse aqui é o nosso lucro. Então como é que eu vou escrever isso em termos algébricos, em termos matemáticos? Eu vou escrever assim, ó, maximizar, porque eu quero maximizar o lucro, né? Eu não quero que ninguém vá à falência. Então eu vou maximizar, poderia ser minimizar, se fosse custo, né, por exemplo, mas aqui é lucro. E aí eu escrevo uma função z, que é a função objetivo. Ela vai ser igual a o quê? 5x1. Qual é o lucro que eu obtenho por cada unidade de produto 1 fabricado? É 5. Vezes a quantidade de produto 1 que eu devo fabricar. E qual é o lucro unitário que eu tenho por cada produto 2 fabricado? E a quantidade de produto 2 que eu vou fabricar. Tá? Então, essa é a nossa função objetiva. Ao invés de escrever uma frase gigante, eu escrevo em forma algébrica. Eu tenho que ser capaz de interpretar e eu tenho que ser capaz de pegar essa frase e transformar isso em uma equação algébrica, um equacionamento algébrico. Tá? Então, o modelo matemático completo nosso, pessoal, desse modelo de produção, está dado aqui. Ó. Tem a função objetivo, tá aqui, são os componentes do nosso modelo de programação linear. Por que programação linear? Porque não existe nenhum coeficiente ao quadrado, ao cubo, um seno, um cosseno, não há nada disso. É tudo linear. Tanto o termo associado à função objetivo, quanto as inequações associadas às restrições de recursos. Tá? Então aqui eu tenho função objetivo. A função objetivo utiliza as variáveis de decisão, tá? E também aqui eu tenho nas restrições, né, as nossas restrições lineares, eu tenho limitações em relação aos valores que as variáveis associadas às restrições podem assumir, tá? E obviamente eu tenho que ser capaz não só de construir um modelo algébrico, como realizar uma interpretação acerca desse modelo, ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho que saber, olha, aqui eu tenho lucro por unidade de cada produto. Isso aqui, a variável x1 e x2, são as quantidades de produtos P1 e P2. As restrições, por exemplo, essa restrição é a restrição de capacidade
de produção da máquina 1. Aqui a restrição de capacidade da máquina 2. Aqui a restrição de capacidade da máquina 3. E aqui são as restrições de não negatividade. Então eu tenho que ser capaz de realizar essa interpretação também, relacionando o contexto do problema com a álgebra que eu tenho associada ao modelo matemático, tá? E agora, pessoal, vamos supor que eu obtive uma solução, que foi fornecida uma solução através de um modelo, de um solver, ou através de você fez isso, um desenho à mão. Então você tem que ser capaz de desenhar, fazer os desenhos à mão também, pessoal. Aí você fala, poxa, mas eu não sei fazer. Olha, como é que você pode desenhar esta restrição, por exemplo, né? x1 menor ou igual a 3. Poxa, é muito difícil desenhar a desigualdade. Concordo. Mas igualdade reta, você sabe desenhar, não sabe? Vamos lá, ó. Se não souber, basta pegar 2 pontos, porque 2 pontos determinam uma reta. Mas neste caso, esta reta aqui seria qual? x1 igual a 3, tá? Então, x1 igual a 3, o que eu vou ter, ó? Eu vou aqui, ó, tá vendo, ó? x1, eixo x1. x1 aqui, ó, tá dado aqui, ó, x1. E para esta reta que eu estou indicando em vermelho, eu vou ter o valor de x1 igual a 3. O que significa isso? Qualquer ponto que cair em cima dessa reta, o valor de x1 é 3. Ah, mas o valor de x2 não importa. O que eu estou falando é x1, se tiver um ponto em cima dessa reta, x1 igual a 3. Tá? E aí o que acontece? Bom, agora você tem a reta, então desenha a reta, perfeito. Sei desenhar a reta, ótimo. Agora, imagina o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Eu quero a desigualdade, né? Será que está para esse lado da nossa reta, os pontos que me permitem, que respeitam a capacidade da máquina 1, e para cá ou para cá? Para o lado esquerdo ou para o lado direito, né? Esquerdo ou para o lado direito? O que você pode fazer? Você pode jogar o valor de x1 igual a 0, que é a origem aqui, né? Origem. x1 igual a 0. E aí você automaticamente vai ter, pessoal, todos os pontos que tiverem do lado esquerdo e que que estão do lado do x1 igual a 0, satisfazem essa restrição. Ah, mas esse lado aqui está branco. Porque aí tem outras restrições que eu tenho que conjugar, que vão me fornecer o que a gente chama de região factível, tá, pessoal? Então, o que é um ponto importante aqui? Então, eu peguei, já fiz o desenho aqui de x1 igual a 3 e determinei a região factível, pelo menos um pedaço. Faço a mesma coisa para x2 igual a 4, ó. x2 igual a 4, está aqui, ó. Essa reta aqui, ó. E todo mundo que tiver na origem, ou do lado no qual pertence a origem, que é para cá, para baixo, né? Também vai satisfazer essa restrição, tá? E por último, eu tenho a restrição associada à máquina 3, que é esta restrição, aqui, tá? E esta restrição, pessoal, como é que eu posso desenhar ela? De novo, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, x1 igual a 0. Para x1 igual a 0, o x2 vai ser 4,5, que vai dar esse pontinho aqui, tá? Então eu ponho esse pontinho aqui, já fiz um pedacinho da reta. Aí eu pego, depois faço x2 igual a 0 e obtenho x1 igual a 9. Aí ele vai dar fora aqui do gráfico. Aí você põe os dois pontos e traça a reta. E põe x1 e x2 iguais a 0, satisfazem a desigualdade, ou seja, a origem satisfaz a desigualdade. Todo mundo que tiver abaixo, né, da reta, na região onde está contida a origem, vai satisfazer essa restrição x1 mais 2x2 menor ou igual a 9. Tá? Então, pessoal, eu estou fazendo isso só para indicar como é que você pode obter à mão essa região factível. Você não depende do solver para obter essa região factível. Você pode ir fazendo reta por reta e vendo em que lado da reta você vai fazer, digamos assim, a escolha, né, de se ela satisfaz ou não
aquele pedaço da reta, né, aquela região, semiplano, né, satisfaz ou não a reta. Então isso aqui, o que é isso aqui, pessoal? É a região factível, tá? O que é a região factível? Se você olhar, pessoal, direito esse gráfico, eu tenho o x1 e tenho o x2, tá? O que é o x1? O x1 nosso é as possibilidades de produção olhando produto 1, tá? E x2, qual é a quantidade de produtos 2 que eu posso fazer? Então, isso aqui são os possíveis planos de produção. Por exemplo, um possível plano de produção é o 0, 0. O que é isso? Fechei a fábrica. Triste, lucro zero, porém fechei a fábrica, tá? E este outro pontinho bonitinho aqui? Este outro pontinho é um plano de produção para o qual x2 é igual a 0 e x1 é igual a 3. Por quê? Porque é um ponto coincidente em cima da reta x1 igual a 3. Então, neste caso, eu terei um plano de produção que é só fabricar produto 1. Poderia ter também um plano de produção, pessoal, que é só fazer produto 2. Neste caso, 4 unidades de produto 2. Tá? Aí você fala, ok, agora eu tenho duas possibilidades interessantes. Porém, como é que eu poderia decidir entre elas? Né? Basta dizer, pessoal, que aqui o meu lucro vai ser, cada unidade de produto 1 é R$5 que eu ganho de lucro. Então aqui vai dar 15 de lucro. Aqui, por outro lado, eu vou multiplicar por 2. Então, o meu lucro aqui, o meu Z, vamos escrever aqui, ó, vai ser igual a 8. E o meu Z aqui vai ser igual a 15. Então, eu já começo a ver que, dependendo do meu mix de produção, né, se eu estou fabricando mais ou menos produto 1 ou 2, vai me dar um lucro diferente. Eu vou aproveitar de maneiras diferentes também os meus recursos, as minhas máquinas, tá? E finalmente aqui, pessoal, tem outros dois pontos, tá? Esse ponto aqui, ó, por exemplo, o x1 é igual a 1 e o x2 igual a 4. Então aqui eu vou ter 8, tá certo? Mais um lucro de 3, vai dar 11. Já é um lucro melhor do que o anterior aqui, que eu só fazia produto 2. E aqui eu tinha uma folga, né? A minha máquina 3 estava com folga, tá vendo? Aqui eu eliminei essa folga da máquina 3. Como é que eu sei que estava sem folga? Porque o ponto não estava em cima da reta associada à capacidade da máquina 3. Como é que eu sei que se tem folga ou não? Bom, eu sei se tem folga ou não, porque aqui em cima da reta eu não tenho folga. Eu estou exatamente na igualdade da minha restrição, né? Então, neste caso, a máquina 3, aqui eu tenho que associar isso aqui à máquina 3, e a máquina 2 não tem folga. Agora, é claro que a máquina 1 está bem folgadona aqui, né? Eu não estou usando o máximo que eu poderia usar da máquina 1. Neste caso aqui, pessoal, como isso aqui está em cima da reta x1 igual a 3, que está associada à desigualdade da capacidade da máquina 1, então neste ponto aqui, ótimo, eu tenho a máquina 3 e a máquina 1 na sua capacidade máxima, e não só isso, x1 igual a 3 e x2 igual a 3, o que vai me dar, portanto, 21 de lucro. E não é por acaso que eu chamo isso de Z estrela, porque aqui é a solução ótima, tá? Por quê? Porque não há como obter valor maior, lucro maior do que este, a menos que você altere a capacidade das máquinas ou viole. O que é violar? Exceder a capacidade dos seus recursos, o que não é nada bom, porque significaria que você teria nas mãos um plano que você não vai conseguir executar. Simples assim, tá? Então, pessoal, com esse método gráfico, eu expliquei aqui, ou de forma resumida, né? Aqui eu estou fazendo os nossos desenhos, tá vendo? Estou fazendo sempre a reta e indicando, né, a região correspondente, tá? E associando a cada restrição a questão da capacidade das máquinas. Então tem aqui, ó, x1 menor ou igual a 3
é associada à capacidade da máquina 1. x2 menor ou igual a 4, capacidade da máquina 2. Eu teria, se fossem só essas restrições, essa região factível. Então, todos esses pontos que estão nessa região verdinha podem ser utilizados. Só que não tem só essa restrição, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar a restrição associada à máquina 3. Né? Então, para fazer isso, eu vou pegar alguns pontos. Aqui, no caso, eu coloquei x2 igual a 4. Tá certo? Por quê? Porque está nesse ponto aqui. E determinei o valor de x1, que é igual a 1. Tá? Esse ponto também está em cima da reta x2 igual a 4, então foi por isso que eu consegui achar o valor de x2, ou fornecer o valor de x2. Tá? Aqui o que acontece? O x1 igual a 3, porque está em cima tanto da reta verde quanto da roxa. Tá? E aí, colocando nessa inequação o valor x1 igual a 3, eu consigo determinar o valor de x2, que vai ser x2 igual a 3. Isso é uma outra forma de achar também os pontos que estão associados a essa região factível. E lembrando aí, por que eu estou fazendo isso, pessoal? Não sei se vocês repararam, mas eu estou encontrando os pontos extremos da nossa região factível. E por que eu faço isso, pessoal? Porque existe um teorema em programação linear que me assegura que um desses pontos extremos é tal que é a solução ótima do problema. Sempre que eu tiver uma formulação de programação linear, a solução ótima será um ponto extremo do nosso conjunto de soluções factíveis, ou da região factível. Tá? Então, com isso, pessoal, eu acho que a gente deu um contexto muito bom, muito interessante para a programação linear, para achar a região factível, associar isso a um modelo matemático, e é este tipo de coisa que vai ser cobrado na sua avaliação. Tá? Então, não se preocupem, não vai ser cobrado comando de solver, de nada disso, porque isso é importante para a sua carreira. Você pegar um modelo e colocar no solver e interpretar a solução é importante para a sua carreira. Mas não adianta nada você chegar lá e falar, tem um solver aqui, tem a solução, e aí, como é que é a interpretação disso? Como é que você usa essas informações? Se você não tiver esse contexto teórico, esse entendimento teórico, o solver produziu uma solução. Mas aqui você tem esse direcionamento, esse entendimento para você conseguir aplicar isso num contexto, num problema que você quiser utilizar a programação linear. Tá? Bom, pessoal, então com isso a gente já fez a revisão do problema de plano de produção. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo vídeo a gente vai falar de problema de transporte e vai ver como é que isso vai ser cobrado, como é que vai ser feita a avaliação em cima do problema de transporte. Tá? Obrigado e até o próximo vídeo então. Tchau!